Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma boa notícia. A partir de 1º de maio, o preço do gás natural vendido para as distribuidoras vai ficar em média 8,1% mais barato. A redução foi anunciada pela Petrobras. O ajuste faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras e reflete variações no preço do combustível vinculado às oscilações do petróleo, negociado no mercado internacional, da taxa de câmbio e do transporte por dutos. Segundo a Petrobras, no trimestre de referência, o petróleo teve queda de cerca de 8,7% e o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%. A parcela do petróleo relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente no mês de maio, vinculada à variação do IGPM e sofrerá atualização de aproximadamente 0,2% a partir de maio de 2023. Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará redução de aproximadamente 19% no ano, disse a estatal. E agora um dado preocupante. Aumentou bastante o número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial nos 3 primeiros meses do ano. Confira na reportagem. 255 empresários decidiram fechar o negócio contra 177 no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 45%. E segundo o balanço divulgado pela Serasa, o número de recuperações judiciais, que é quando a pessoa pede para renegociar as dívidas, subiu 38% e de janeiro a março foi feito por 289 pessoas. E estas empresas, entre aspas, muitas vezes são pessoas físicas que abrem um negócio para fugir do mercado de trabalho com salários médios cada vez mais baixos. São microempreendedores. Tanto que os setores com maiores dificuldades é o de serviços, seguido pela indústria e pelo comércio. 3 fatores são apontados como os maiores responsáveis pelas dificuldades destas microempresas: os juros altos, a relutância dos bancos em fazer empréstimos e, por fim, e mais importante, a redução nas compras. Mas é bom não esquecer que também há casos de grandes empresas, como a Americanas, a Marisa, a PAN e a Livraria Cultura. E mais de 6.300 motos foram vendidas por dia no Brasil em março. O preço e a agilidade no trânsito continuam sendo os principais motivos. Menos gasto com combustíveis, agilidade e preço. Esses são alguns dos pontos principais para a escolha cada vez mais decisiva do público na hora da aquisição de um veículo motorizado. Os dados da Abraciclo, associação do setor, demonstraram um mercado superaquecido, já que com 23 dias úteis, março registrou média diária de 6.349 unidades negociadas no varejo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve um dia útil a menos, a alta foi de 26,9%. Em março de 2022, foram vendidas 5.002 motos por dia. Seguindo a tendência de compra, o setor de motocicletas mantém o ritmo de crescimento e no primeiro trimestre deste ano foram fabricadas 397.070 motos. Os números representam uma alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor dos últimos 9 anos. Projetado para o restante do ano, o desempenho dos primeiros 3 meses, a produção chegaria perto de 1.600.000 motos. Já a estimativa para as vendas em 2023 é atingir 1.490.000 motos, alta de 9,4% em relação ao ano passado. Apesar da expansão expressiva, o perfil do mercado se mantém. Dessa forma, foi analisado que quanto mais forte a fabricante for na baixa cilindrada, ou seja, até 160, é maior a força de venda.
Um exemplo disso está nos emplacamentos de motos, que nessa faixa de cilindradas ficaram em torno dos 80% de tudo que é vendido. Isso porque o mercado externo não aparece como opção para crescimento significativo para a indústria de motos. Os fabricantes embarcaram cerca de 10.276 motos nos 3 primeiros meses deste ano. O volume é 2,9 menor que o registrado no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, mesmo com toda a crise econômica que enfrenta, a Argentina foi o principal mercado para a moto brasileira, com 27,3% do total embarcado. A Colômbia aparece em segundo lugar, com 25,2%, seguida pelos Estados Unidos, com 14,5%. E por falar em motos, a Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta sobre a importância do uso de capacetes para a prevenção de mortes no trânsito. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Segundo a OMS, o traumatismo craniano é a principal causa de morte de condutores de motos no mundo. Mas, por outro lado, ainda de acordo com a entidade, o uso do capacete pode reduzir em até 74% os ferimentos cerebrais. Esses dados fazem parte do novo manual criado com o objetivo de aumentar a adesão ao item pelos motociclistas. O guia da Organização Mundial da Saúde fornece conselhos aos gestores de políticas públicas e legisladores sobre as regulações e ações que visam o uso seguro de capacetes de qualidade para prevenir mortes nas estradas. O manual sugere ainda uma lei universal que obrigue o uso do item de segurança. A OMS alerta que, conforme aumenta a quantidade de motos no planeta, cresce também o desafio social e econômico para a prevenção de lesões causadas no trânsito, principalmente nos países de baixa e média renda. Segundo a entidade, se as tendências atuais continuarem, acidentes graves aumentarão drasticamente na maior parte do mundo nas próximas 2 décadas, com maior impacto recaindo sobre os cidadãos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas morrem no mundo em decorrência de acidentes de moto todos os anos. E agora, mais uma notícia preocupante. Mais de 80% dos municípios brasileiros não atingem as metas de controle da diabetes e da hipertensão que são estipuladas pelo governo federal. Das 848 cidades pesquisadas, 14% não cumpriram nenhum dos 7 indicadores do programa, como oferta de 6 consultas de pré-natal para 60% das gestantes, de atendimento odontológico e testes de HIV e sífilis, além de exame preventivo do câncer uterino para 40% das mulheres entre 25 a 64 anos e cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente para 95% das crianças. Os dados são do último quadrimestre de 2022 da Previne Brasil, programa criado no primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que mudou a forma de financiamento da atenção primária e foram compilados pelo Impulso Gov, organização sem fins lucrativos que dá apoio gratuito aos municípios para o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Os indicadores começaram a ser mensurados em 2020, mas devido à pandemia de Covid, só em 2022 que a redução de repasses começou a valer. Em setembro do ano passado, às vésperas das eleições presidenciais, os municípios ganharam mais tempo para se ajustar ao cumprimento das metas de controle da hipertensão e da diabetes. A partir deste ano, se não houver novas mudanças da atual gestão do Ministério da Saúde, todos os indicadores do programa estarão atrelados ao repasse de recursos aos municípios. A estimativa calculada é que em 2022 os municípios tenham perdido ao menos 315 milhões de reais. Valor que ainda pode mudar porque a pasta ainda não disponibilizou os dados completos para o cálculo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que retomou o diálogo com os gestores estaduais e municipais de saúde para a construção de políticas e ações que visam fortalecer os serviços prestados à população na atenção primária.
E ainda falando de saúde, uma pesquisa feita no estado de São Paulo revelou que a maioria das pessoas escolhe mal a escova de dentes e isso pode prejudicar a higiene bucal. Foram analisados 345 modelos de escovas adquiridas em diferentes estabelecimentos comerciais espalhados por 26 municípios do estado paulista. O estudo, conduzido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, apontou que a maioria das escovas disponíveis no mercado não correspondem às características desejáveis para uma escovação segura. Mais especificamente, 82% dos modelos foram considerados impróprios. Para a escova cumprir bem a sua função, o cabo deve ser reto e achatado e a cabeça deve ser compatível com a faixa etária de quem vai utilizar o produto. Características que ainda são pouco conhecidas da população. Por exemplo, cada modelo deveria conter 18 tufos com 80 cerdas em cada um, totalizando 1.440 cerdas. Acontece que essa quantidade, no formato errado, representa riscos à saúde bucal. No caso, deveriam ser arredondadas, mas a maioria é afiada, o que acaba produzindo microferimentos na gengiva e desgastes no esmalte do dente. Sem contar que descumpre as normas vigentes de regulamentação. As falhas nas normativas fragilizam e dificultam a eficácia das ações de vigilância sanitária. Ainda de acordo com o estudo, é praticamente impossível averiguar o acabamento das cerdas a olho nu. Então, o consumidor fica à mercê da honestidade do fabricante. E veja a seguir, o texto impresso mais antigo do mundo está em exposição na França. Nós voltamos já. E olha só que legal essa notícia. Um projeto inovador usa jogos de tabuleiros para ensinar educação financeira para alunos do ensino médio. O projeto, que nasceu em salas de aula no Ceará em 2016, está presente em 3,5% das escolas da rede pública brasileira em mais de 300 municípios do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul. Para colocar os jogos em prática, foi realizada uma experimentação com 20 mil alunos no Ceará. Em 2019, chegou ao Chile e em 2021 à Colômbia, mantendo a mesma estrutura, fazendo apenas algumas adaptações. Alinhados à Base Nacional Comum Curricular, que em 2019 tornou a educação financeira obrigatória em todas as escolas, os jogos estimulam também o empreendedorismo entre os estudantes. Escolas indígenas também têm observado benefícios no uso dos jogos em sala de aula e, segundo o Instituto, um dos diferenciais dos jogos é que eles vão além do ambiente escolar, porque os alunos levam conhecimento para os pais, amigos e parentes. O projeto é financiado por empresas que promovem iniciativas ESG, sigla em inglês para práticas sociais, ambientais e de governança, e é gratuito para escolas. A expectativa é levar para mais países em breve. Novas escolas podem pedir para receber o projeto Vamos Jogar e Aprender no site do Instituto Brasileiro Solidário. E quase 9 mil animais silvestres foram resgatados na região de Brasília nos últimos 2 anos. O resultado se deve a uma campanha promovida pela Polícia Ambiental. A maioria desses animais era filhotes, vítimas de tráfico, criação clandestina e maus tratos. E as aves lideram a lista dos resgates. Só nos últimos 2 anos foram encontrados 964 canários da terra, 545 baianos e 282 periquitos do encontro. Já entre os mamíferos, os saruês estão entre as principais vítimas, com 1.718 resgatados no total. 86 macacos sagui e 75 capivaras. Já na lista de répteis, os destaques são as jiboias e cobras cipó. O trabalho do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal nos últimos anos é considerado um sucesso. Em 2021, foram resgatados mais de 4 mil animais. Em 2022, foram mais de 3.500.
Este ano, de janeiro até o começo deste mês, aconteceram 711 resgates para o tratamento aos CETAs, locais mantidos pelo IBAMA, para receber os animais apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população e pelos órgãos públicos. Ao chegar no local, todos os animais passam por avaliação veterinária e, dependendo da situação, são encaminhados ao ambulatório para administração de medicamentos. Após a avaliação, os animais em boas condições clínicas são soltos e os que precisam de uma atenção especial são encaminhados a cativeiros autorizados pelo IBAMA. Os casos considerados mais graves são atendidos no setor de animais silvestres no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília ou em clínicas veterinárias parceiras. Além disso, o Zoológico de Brasília também atende mamíferos de grande porte. Após o processo, os animais que receberem alta do veterinário são colocados em ambientes familiares para a espécie e passam por nova avaliação clínica para voltar à natureza. No local, os animais realizam exercícios e comem alimentos para enriquecer a saúde. Após o tratamento, os animais são finalmente soltos na natureza. E olha só essa história. Uma atleta espanhola passou 500 dias isolada em uma caverna, sem contato com o mundo exterior e também sem a luz natural. Ela afirmou que a experiência foi excelente e insuperável. Vamos ver. Flamini estava a 70 metros embaixo da terra na caverna em Los Gauchos, perto de Motril, desde novembro de 2021. No local, a atleta contava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio de uma equipe técnica que deixava a alimentação em um ponto da caverna sem que houvesse qualquer tipo de contato. "Estou há 1 ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma", disse Flamini aos jornalistas depois de sair da caverna, que fica a 10 quilômetros de Motril, na Andaluzia. A atleta brincou que não sabia o que tinha ocorrido no mundo, já que continuava vivendo o dia 21 de novembro passado, quando iniciou o desafio. A experiência, que será tema de um documentário, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física do isolamento. Flamini contou que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna. E agora uma viagem para o passado. A impressão de texto mais antiga do mundo está em exposição na França. Um livro coreano de 1377. Vamos conferir? O alemão Johannes Gutenberg é famoso pela invenção da máquina de impressão em tipos móveis, ou imprensa, o que revolucionou a produção de livros no século XV. Mas anos antes da criação de Gutenberg, os coreanos já estavam familiarizados com a técnica de impressão de textos. Um testemunho disso é o Dictée, livro do ano de 1377, exposto na Biblioteca Nacional da França, em Paris, até 16 de julho. O livro é um manual de ensinamentos budistas composto com caracteres chineses, impresso no 7º ano da era Xuanguang. Originalmente, a obra tinha 2 volumes, mas apenas o segundo resistiu ao tempo. O manual indica que os coreanos já conheciam a impressão por tipos móveis, uma técnica proveniente da China, cerca de 75 anos antes de Gutenberg e sua Bíblia, de 1455. Único no mundo, o Dictée chegou à França há um século, comprado por um colecionador. Bom, esta edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.